Então, assim, desde o primeiro dia que eu botei o pé aqui, eu não estava muito preparada, assim, na época. Hoje em dia, se tem curso de enculturação, você prepara as pessoas, né? O pessoal, por exemplo, que vai morar comigo lá em Perpignan, a gente tem uma reunião toda semana, a gente conversa sobre a cultura da França, a gente conversa sobre evangelização aqui. Tem toda uma preparação, né? Na época, a gente não tinha muito isso. Então, assim, cotidiano eram surpresas assim, até na cultura, né, em tudo que eu podia ver, mas eu acho que não tem como ser de outra forma, assim, a maior surpresa é... Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa que horas ou que lugar você está assistindo esse que é o Parábolas, o podcast mais missionário do mundo. Daqui a pouco você vai ver que é do mundo mesmo, porque a gente tem uma convidada internacional, no mínimo internacional. Bom, como vocês já sabem, para quem ainda não conhece a agência B16, se você precisa de marketing digital, vocês podem procurar esses parceiros que são incríveis e a Labora Store, um marketplace católico. Bom, com muita alegria eu quero receber agora a Amanda Pinheiro. Eu já conheço um pouquinho, mas o mundo quer te conhecer. Amanda, por favor, se apresente um pouco pra gente. Tudo bom? Tudo ótimo. Uma alegria estar com vocês aqui nesse Parábolas podcast, né? Podcast mais missionário do mundo, tô no lugar certo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Como você disse, meu nome é Amanda, né? Amanda Pinheiro, eu sou missionária da comunidade Shalom, da comunidade Vida, há mais de 21 anos. Desses anos, eu já estou há mais de 18 anos na França como missionária também. Muito tempo que eu estou por aqui. Já morei em Toulon, no sul, já morei em Paris, estou hoje em Avignon e estou preparando uma nova fundação para o início do ano que vem em Perpignan. Uau! Então, assim, a volta à França em 18 anos, né? E o que mais que eu posso dizer? Sou celibatária, consagrada no celibato há muitos anos já, acho que uns 15 anos, 16 anos por aí. E sempre trabalhei com música na comunidade, né? As pessoas costumam me identificar um pouco com isso, né? Mas não só, né? Hoje, minhas funções principais nem são essas hoje, né? Mas é algo que faz parte da minha vida, a música, a arte, né? E que eu amo, né? Viver e fazer faz parte do que eu sou. Não sei mais o que eu posso dizer. Tá certo. Tenho 42 anos. Sou natural de Minas Gerais e cresci na Bahia, né? Nasci em BH, mas minha família é uma família de mineiros imigrantes, digamos assim. E aí eu cresci em Eunápolis, no sul da Bahia, e conheci a comunidade por lá. Gente, então já começou a ser missionário desde cedo. E aí deu esses frutos agora, conquistando a França também. Isso mesmo, Nosso Senhor preparando aí o terreno. Com certeza. Então, vamos lá para um momento da cumbuca, da unção, porque talvez a gente já vai aprofundar mais aí nessa história, não sei, depende um pouco do tema mesmo. Então, aqui está a nossa cumbuca querida, amada, que sempre, às vezes trola o convidado, às vezes não, mas depende do dia. Nossa Senhora! Vamos lá, então, peguei um papel. Não é o tema maior, porque teve um tema que deu 3 linhas, assim, que o povo sugeriu. Sério? Soem os tambores. Gente, amei Ai, meu Deus, caiu meu microfone. Amei. Vida missionária na França. A gente pode falar tudo, né? Pode falar sobre tudo agora. Muito vasto. Bom, vamos então começar do começo? Como que foi quando você soube, lá no primeiro discernimento, que você ia para a França? O que passou nesse coração? Insegurança, não foi? Enfim, conta pra gente. Eu nem imaginava, né? Porque tem muitos anos. Na época que eu fui transferida para cá, foi em 2002, a gente tinha muito poucas missões fora do Brasil. Hoje é mais comum, né? As missões que existiam na época era Roma, Lugano, que tinha acabado de abrir, e Toulon,
que estava abrindo, justamente, era uma fundação, a primeira fundação na França, né? E a gente só tinha essas 3 missões fora do Brasil, então era muito raro, né, alguém ser enviado para fora. Então eu realmente, é uma coisa que não passava nem de longe pela minha cabeça. Eu tinha acabado de sair do discipulado, eu estava trabalhando nas edições, trabalhando no estúdio, no áudio e vídeo, que era assim, não tem nada a ver com o que é hoje, né? Era 2002, né, gente? O advento aí das redes sociais e de tudo isso mudou muita coisa, né? Mas trabalhava com isso. Tinha ido para o Missionário Shalom, foi do Missionário Shalom acho que 6 meses. E aí, 5. E aí eu fui transferida, assim, ainda nesse tempo, né? E aí, quando a minha formadora me falou que eu estava sendo transferida para a França, para Toulon, primeiro eu achei que era brincadeira, né? Falei, tá brincando, né? Tá fazendo hora com a minha cara, né? Aí ela disse que não, né? Que era sério, que era de verdade. Então pronto, aí eu fiquei primeiro assim, sem acreditar, né? Como assim eu vou para a França, né? Nunca nem imaginei uma coisa dessa. E depois eu fiquei chocada, né? Chocada. Aí eu falei assim, eu me lembro de uma reação interessante, né? Porque eu tava assim, tava chegando, tava me preparando, assim, não imaginava, né? Eu falei assim, eu não quero não, mas eu vou. Você já falava francesa? Nem uma palavra. Bonjour e abajur, eu acho. Eu também. Aquela coisa que todo mundo fala, né? Meu Deus, então foi muito inesperado, né? E chegando aí, quais foram as primeiras impressões? O o primeiro contato com o povo, como foi isso? Também isso tem que contextualizar, né? Porque eu cheguei em fevereiro de 2003, né? Aqui. Uhum. Então, assim, é muito diferente da realidade de hoje. A comunidade também já está mais conhecida, né? E a gente tem um respaldo maior. Quando a gente chegou aqui, assim, fundando a comunidade na França em 2003, né? Ninguém sabia quem a gente era, né? Então a gente se encontrou com um povo muito desconfiado de uma parte, né? Muito assim, o que vocês estão fazendo aqui, né? Era assim uma inovação do bispo, uma invenção do bispo, né? Que o bispo em si conhecia o Moisés de longa data, conhecia a comunidade, já tinha ido ao Brasil várias vezes, levou vários padres, inclusive o pároco que estava nos acolhendo, né? Uhum. Então, assim, a parte assim, mais eclesial, né? A igreja local estava muito animada com a nossa chegada, né? Mas, assim, as pessoas com quem a gente encontrava no dia a dia, algumas eram meio desconfiadas, tinha esse lado aí, né? Bem, não, bastante, né? O povo era muito diferente, era mais diferente ainda do que a gente trazia, por exemplo, a gente ia tocar numa missa com violão, o povo estava acostumado só a órgão, há centenas e centenas de anos, né? Então era meio revolucionário mesmo, né? A nossa presença era meio revolucionária, aquela coisa assim, muito nova, voltada para os jovens, né? Mas também nós tínhamos esse outro lado aí do acolhimento, né? Aquilo que foi preparado para nos acolher, um padre que até hoje é muito próximo de nós, maravilhoso, que foi quem nos acolheu assim numa estrutura de paróquia, porque aqui se não fosse assim, seria mais estranho ainda para eles, né? Então, para a gente poder se enraizar e ganhar raízes mesmo e conseguir entrar na cultura, foi necessário que fosse numa estrutura de paróquia. Então, as primeiras impressões foram essas. Eu me lembro ainda da primeira missa que eu fui aqui, foi no dia de Nossa Senhora de Lourdes, né? Era um sábado à noite, e aí eu me lembro que eu olhei para aquela mulher cantando daquele jeito, aquele órgão, aquele povo, eu falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu tava saindo lá de Fortaleza, né? Aleluia na veia, naquela loucura, né? E aí eu cheguei lá e falei, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu tô aqui até hoje, né? Morri não. Devidamente superado, né? Esse breve trauma de percurso. Uhum. Bom, e assim, foram muitas experiências, muitas cidades, né? Toulon, Paris, agora em Avignon, futuramente outra cidade que Perpignan. Perpignan. Né? Tem que ter Perpignan. Tá ótimo. Bom, nesse percurso inteiro, ao longo desses anos, o que mais te surpreendeu, né? Em relação tanto à igreja, né? Assim, a França é um país de muitos santos, né? Mas também em relação ao povo, o que te surpreendeu?
É uma pergunta muito difícil de responder, porque a nossa vida é cheia de surpresas, né? É cheia de surpresas. Então, assim, desde o primeiro dia que eu botei o pé aqui, eu não estava muito preparada, assim, na época. Hoje em dia, se tem curso de enculturação, você prepara as pessoas, né? O pessoal, por exemplo, que vai morar comigo lá em Perpignan, a gente tem uma reunião toda semana, a gente conversa sobre a cultura da França, a gente conversa sobre evangelização aqui, tem toda uma preparação, né? Na época a gente não tinha muito isso, então assim, cotidiano eram surpresas assim, até na cultura, né? Em tudo que eu podia ver, mas eu acho que não tem como ser de outra forma, assim, a maior surpresa é a ação de Deus mesmo, a forma como Deus foi me conduzindo, tanto fazendo na minha vida, assim, naquela mão dupla, né, quanto se utilizando de mim nesse tempo, né, de formas que nossa, Deus nos surpreende de uma forma muito maior do que qualquer coisa humana, né, então assim, a condução de Deus na minha vida, né, a forma como Ele foi me curando, me fazendo amadurecer, me conduzindo, me tornando uma pessoa mais livre, mais feliz mesmo, mais madura, mais shalom, né? Me descobrindo cada coisa, assim, cada ponto da minha vida, meu estado de vida, minha vocação, né? Me afirmando. E também a forma como Deus foi se utilizando de mim, tocando na vida das pessoas, falando para as pessoas, abrindo caminhos através de mim também, que eu humanamente nunca poderia, né? Então, assim, não tem como ser de outra forma. Eu acho que a maior surpresa é a ação de Deus mesmo, né? A misericórdia dele. Com certeza. E como é que foi esse desafio aí da língua, né? Você que só falava abajur, só falava bonjour. Como que foi esse desafio? Começou assim com um francês meio João Santana? Ou vocês tiveram aula? Foi no dia a dia? Ai, mulher, é aquele esquema, a mesma conversa. Antigamente era selva, né? Hoje em dia todo mundo tem as aulinhas direitinho, viu? O povo não ficar com medo, né, de vir e nos sufragar, porque hoje em dia o povo faz curso direitinho, né? Faz lá no Brasil, já tem, quando chega aqui a gente também tem isso, mas sempre é um desafio. Mas na época eu acho que 3 meses de aula só. Quando eu cheguei aqui, eu realmente cheguei sem saber falar nada. Menina, era uma comédia. Eu vim junto no mesmo avião, nós viemos juntos, chegamos no mesmo dia, eu e o Daniel Ramos. Não sei se você conhece. Sim. Um pregador da comunidade, né? Trabalha muito com formação e tudo. Aí viemos os dois super jovenzinhos, né? Em 2003, no mesmo avião. E o avião era da Air France, né? Da empresa francesa, né? Menina, a gente tinha medo até de pedir alguma coisa para beber, com medo de falar alguma coisa errada ou com medo de ter que pagar. Aí eu me lembro que a mulher deu coca pra gente, aí a gente agradeceu e ela quis oferecer gelo, a gente não teve nem coragem de aceitar porque a gente não entendeu que era só gelo, né? Aí depois no vizinho, a gente foi lá e tomou a coca quente, porque tinha medo até de aceitar o gelo, né? Não sabia quando chegou aqui, não sabia ir na esquina nem comprar pão, né? Era complicado, né? Porque você chega, ninguém fala português, nem nada, nenhum apostolado em português, né? Tudo, absolutamente tudo é em francês. Os grupos de oração, as missas, as conversas, os almoços. Então é aquele choque, né? Mas a gente também, eu acho que é uma graça de fundação, a gente não demorou muito, porque a gente não tinha quem falasse melhor, né? Quem já falasse. Uhum. Então, ou você fala, né? Aí eu me lembro que me botaram numa... Gente, recada sinuca de bico. Eu fui eu era muito jovem, então no tempo em que todos os apostolados com o jovem, lá estava eu, né? Assim, a gente não bota os mais jovens muitas vezes assim à frente, né? Então eu estava lá com jovens e adolescentes sempre, e com 3 meses de França somente, eu fui para um acampamento perto de Lourdes, uma grande graça, inclusive, né? Um acampamento de verão de 15 dias com os jovens, só com francês, só tinha eu, mais ninguém da comunidade foi. Rapaz, eu dei tanta rata. Eu posso imaginar. Parte. Se prepara. Olha, eu fico rindo das pessoas às vezes com essas situações, e agora eu só fico pensando, meu Deus, daqui a uns meses sou eu. Daqui a uns meses não, um mês.
Sou eu. Tá chegando, Socorro, né? Deus. Você sabe um pouquinho de inglês, talvez, não? Melhor do que eu. Ajuda. E você só falava português? Eu só falava português, né? Eu tive que aprender tudo aqui. Isso com 18 anos já deu para aprender bem direitinho, né? Ai, obrigado, Senhor. Minha esperança daqui a 18 anos vou estar assim, ó. Não, tô brincando. A gente aprendeu com muito menos tempo. Mas você passa um aperreizinho. Olha, quando eu fui aí, né? Falei aqui pra Amanda antes de começar a gravação que eu fui na França. Aí fui em algumas cidades e tive a graça de ir em Avignon, onde ela tá morando. E desde o começo, como eu tava indo com uma amiga minha que é professora de francês, né? Obrigado, Senhor, né? Que eu não passei todo o perrengue. Eu fiquei zoando desde que eu cheguei no aeroporto. Saí de Roma, fui lá pra Paris. E aí eu liguei pra minha amiga pra saber se ela já tinha chegado, se tava tudo bem, como é que era o apartamento que a gente ia ficar. E aí, só que eu falei tudo isso fingindo que eu tava falando francês, né? Então Ada, tudo bom? Estou chegando na França. E aí comecei a falar. E ela querendo me matar, né? Aí eu vou falar para todo mundo que eu tenho uma professora francesa que me ensinou tudo que eu sei. C'est très clair. Incrível. Aí chegou um americano, tava passando, e ele perguntou, você é francesa? Pode pedir uma informação? Ludibriando os turistas, né? Eu não falo uma palavra de francês, desculpa. Não vai dar mesmo pra te ajudar. Nunca vim aqui antes. E aí, enfim, cheguei na casa de Avignon, com todo esse meu francês, tinha um francês fazendo uma experiência, né? Uhum. E aí eu ficava brincando. Ele mesmo. Uhum. Aí os irmãos ficavam brincando, né? Porque eu ficava zoando. Aí eu sei que... fala com o Tobi em francês. Oi, Tobi. E aí ficava falando um monte de besteira, ele sem entender nada. Até que me pediram pra eu fazer isso com um padre polonês que tinha ido visitar a casa. Aí eu sei que os meninos, por favor, fala com um padre em francês. Ai, meu Deus, lá vou eu, né? Aí eu, Prade, desculpa, porque ninguém fala francês tão bem como eu. Aí os irmãos todos, morrendo de rir, o padre assim. Ele é gente boa, é Père Christophe. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, alguém fala pra esse padre que eu não sou retardada, que eu não tenho problema mental, que é só porque vocês queriam que eu fizesse peso, enfim. Mas eu gosto de passar vergonha, parece que a vergonha, ela me atrai. Né? Faz parte, é bom que a gente tem história pra contar, né, não? Exatamente. Mas, e eu achei, assim... que realmente, né, quando você não fala francês na França, pelo menos a experiência que eu tive em algumas cidades, é difícil. Eu agradeci todos os dias a Deus pela vida da Ada. Ada, muito obrigada por existir e por ter ido comigo na França, né, porque realmente tem uma certa dificuldade, né, mas ao mesmo tempo, eu também percebi que o povo não é tão duro quanto eu ouvia dizer, né, as pessoas, elas querem ajudar, estão ali à disposição, mas realmente tem esse limite, assim, de fala, porque não é como o italiano, o espanhol, né, que eu acho que tem uma proximidade maior da língua, que a gente consegue entender melhor, né, esse acento, assim, do francês, né, bem diferente, bem carregado, até depois você vai prestando atenção, tem algumas palavras que escrevem, eu acho, ou muito parecido ou igual ao inglês, mas a pronúncia é completamente diferente, né? E é difícil mesmo o negócio, né? Parkinga. Parkinga. C'est comme ça. É difícil, né? Eu achei bem difícil. Na França se fala francês, né? E eles é porque eles têm, na verdade, tipo uma rixa com os ingleses, né? Os franceses. Eles já fizeram guerras de mais de 100 anos, né? Então, assim... E não foi só uma, não, guerra na vida, né? Eles tiveram atrito na história, hoje são aliados, né? Mas tiveram atritos muito grandes, muito longos na história, e de rei que casava com a prima, cada confusão. Aí e o francês já foi a principal língua, assim, mundial,
como o inglês é hoje, para o comércio, para as escolas, para as universidades e tudo. O francês já foi a língua principal, assim, né? Digamos. Aí, depois da Revolução Industrial, passou a ser o inglês. E eles ainda, acredite, ainda guardam essa rixa. É tipo um fundo cultural, aquela coisa assim de fundo mas que ficou. Aí, às vezes, tem franceses, tem pessoas que até sabem falar um pouco de inglês, mas se recusam. Porque dizem, não, a gente está na França, a gente fala francês aqui. Quem tem obrigação de falar francês é você, eu não tenho obrigação de falar inglês, né? E aí, às vezes, é difícil mesmo, né? Que o povo é barrista. Mas aí passa um apertado se um francês sair da França, né, coitado? Ele vai falar, ele vai fazer o esforço aí, né? Fora da França ele faz o esforço. Mas eles não... Normalmente, claro que com exceções, tem pessoas que falam, que tem dom para a língua e tudo, mas em geral, de uma forma generalizada, os franceses têm muita dificuldade com língua estrangeira. E falam sempre com aquele sotaque, como esse aí que você está falando. Parfaitement, daí. Se eu fosse francesa, eu falaria o português fluente. Né? Como uma francesa. Tipo isso. Ai, meu Deus. Mas também é uma realidade que não é só da França, não é exclusivo, né? É assim, eu me lembro de países que me falaram, você não vai ter problema nenhum, lá as pessoas falam inglês. Eu cheguei em Budapeste, não tinha um lugar que eu consegui uma informação em inglês. A pessoa tem que ser jovem, os mais velhos não falam não. Mas também, aquela pessoa que vai te atender num restaurante, tipo fast food, não sabe. Pessoa do metrô, não sabe. Né? Você tem que, usar sinais, Google Tradutor. Ainda mais em Budapeste, porque o húngaro é tipo... Se o francês é complicado se comunicar, o húngaro é realmente impossível, né? Que é um país que na missa você só entende aleluia e amém, né? Exatamente. É bem complicado. Você vai, pela moção do espírito, Senhor. Onde que tá essa missa? Mas enfim, né? Voltando à França. Uma das perguntas que estava aqui na Cumbuca, Padre Diego mandou aqui, de sugestão de tema. Não, mentira. Acho que foi o Goto, meu marido. Falando sobre... você acha que tem alguma coisa cultural na França que contribuiu para ter tantos santos? Porque a França tem muitos santos, né? É impressionante. Eu me lembro, inclusive, que quando eu cheguei em Toulon, né, a primeira missão que eu morei aqui, morei muito tempo lá, inclusive, eu fiquei impressionada uma vez na ordenação, primeira ordenação que eu participei lá, porque a ladainha foi uma ladainha especial da diocese, onde estavam incluídos os santos da diocese. Aí a gente até brincava, né, que a gente estava vindo de Fortaleza. Em Fortaleza tem ali a vizinhança, a gente, São Fulano de Chorozinho, São Fulano de Quixadá, de Pacajus, é tipo isso, sabe? Meu Deus. Não sei que de Fortaleza. E aí você tem os santos da diocese, que são vários, inclusive, né? Incluídos na ladainha, né? E isso é uma coisa comum nas dioceses aqui. Toda diocese francesa tem, de tanto santo que tem. Tem muito santo, né? E a dimensão cultural, eu acho que é aquela questão de ser a filha mais velha da igreja, né? A França, ela é conhecida como a filha mais velha da igreja, porque ela foi o primeiro país em que o rei declarou oficialmente o país como católico, né? Foi o rei Clovis, né? A rainha Clotilde, que era a esposa dele, era católica, e aí ela sempre lutava assim para poder evangelizar o rei. Ele estava numa batalha importante, e aí ele resolveu rezar ao Deus da rainha Clotilde, e aí ele teve uma visão, né, da cruz e de que ele ia ganhar a batalha. Ele de fato ganhou a batalha, e assim que terminou a batalha ele pediu para ser batizado. E quando o rei era batizado, não era só ele, né, era todo o exército foi batizado junto com ele, né? Nesse dia lá em Reims. E aí, a partir desse dia, a França se tornou católica. Eu não sei o ano exato, mas é 300 e pouco. Então, é a filha mais velha, é considerada a filha mais velha da igreja, né? Então, a gente tem uma história aí de fé impressionante,
com seus altos e baixos, com suas dificuldades e hipocrisias também a nível dos reis, né? Assim, nem sempre tudo era tão católico assim, né? Mesmo que oficialmente fosse, né? A gente sabe que a história é complicada, mas de uma forma geral, eu acredito que muito mais do que a história dos reis do país, né? Quem faz a história de verdade, aquela que vai valer no céu, são os santos, né? Em cada época que você tem na França grandes santos, santos que fizeram diferença na sua época, santos que foram resposta para as dificuldades do mundo da época, né? Você tem, meu Deus, se a gente for citar, né? Um Sankura d'Ars, que é o pároco de Ars, né? Que era aquela coisa maravilhosa. Eu acho muito interessante porque ele tinha dificuldade nos estudos, né? Sim. Ele não era muito inteligente, assim, a nível de cultura, né? E aqui é uma coisa tão importante, né, para eles, é uma coisa assim tão primordial, até nos seminários, né, e é escândalo, né, escândalo para a época, né, e é um padre que foi mandado para uma cidadezinha bem pequenininha, justamente porque ninguém acreditava muito nele, né, e ele simplesmente conseguiu evangelizar todo mundo. Assim, é um grande santo, né? E aí a gente pode pegar em cada época aí da história da igreja, da história da França também, grandes santos que fizeram a diferença e que marcam essa eleição de Deus pela França, como Joana d'Arc, né? Que é uma grande santa, muito importante tanto para a igreja quanto para a sociedade francesa. Ela também é símbolo para a França, porque ela defendeu o reino da França, né? Senão a França seria Inglaterra hoje, se não fosse Joana d'Arc, né? Então, sempre é Inglaterra, né? E aí você tem, assim, a gente tem uma história muito importante, né? Mas um comentário que eu acho que vale a pena fazer e lembrar, o Papa João Paulo II, quando veio na França, eu não me lembro bem o ano, mas eu acho que foi tipo 81, ele fez uma visita à França, e num grande... estava sendo filmado, né, foi transmitido pela televisão, eu não me lembro se esse momento foi em Paris, no Champ de Mars ou não, mas eu me lembro que foi um momento muito importante, e ele com o báculo dele, ele começou a homilia desse jeito: França! Batendo o báculo, né, com a autoridade que ele tinha, né, falando em francês, né, com sotaque polonês, mas falando em francês. França, filha mais velha da igreja, o que fizeste do teu batismo? O que fizeste do teu batismo, né? E eu como missionária, eu ouço isso até hoje, eu me arrepio todinha, né, porque é isso, né, existe uma grande eleição como filha mais velha da igreja sobre esse país, é alguma coisa que a gente vê nessa história de santidade tão absurdamente presente, nas aparições de Nossa Senhora tão numerosas. Não existe um lugar onde tenha tantas aparições de Maria, é uma coisa impressionante, né? A graça que está sobre esse lugar e também a investida do inimigo sobre esse país, né? E como ela foi também veículo. Porque o filho mais velho, ele diz, eu esqueci de dizer, desculpa, ele fala, filha mais velha da igreja e educadora dos povos. Ela tem essa missão, né? A gente fala de missão pessoal, né? A missão do país, né? Cada país tem seu anjo e tem sua missão, né? Educadora dos povos, né? Que seja para o bem ou para o mal. E ela teve também, muitas vezes, a influência sobre o mundo em coisas que não foram tão boas, né? Então, mentalidades assim, avant-gardistas, que não foram sempre tão positivas para o mundo e que não fizeram que o mundo se aproximasse mais de Deus, né? Então, assim, ela tem esse lado, assim, de uma graça enorme, também de um combate muito grande, eu acredito. Não é à toa que São Miguel é o anjo da França, né? São Miguel Arcanjo se apresentou para Santa Catarina de Sena como um anjo da França. Que forte, né? Que forte. Até uma das perguntas também que chegaram, e aí sim, foi do Padre Diego. Foi exatamente sobre essa secularização da França, né? Eu acredito que é uma coisa que, enfim, não foi refletido só na França, mas também em muitos outros países, né? A gente consegue perceber, talvez, um movimento mais lento aqui na América Latina, né? Mas a Europa já muito dominada, né, com essa secularização, assim, e que talvez, eu não sei, né, não conheço a história, né, mas como é forte, né, o ateísmo aí, né, como é forte
pelo que eu sei, né? Pelo que eu ouço falar, não moro aí. Mas essas questões, né? Que foram entrando mesmo, né? Uma ação tão poderosa de Deus, né? Assim, eu acredito que estejam outras, mas só de Nossa Senhora, duas muito famosas, né? Que é Lourdes e a Medalha Milagrosa, né? Muito famosa. E é como a palavra diz, né? Que aonde abunda o pecado, superabunda a graça, assim, né? Realmente Deus, ele mandou muito socorro para a França, né? Muito socorro para a França, né? Ele mandou também, refletiu aí em muitas partes do mundo, mas parece como uma filha amada, né, de Deus, não sei, assim, um cuidado zeloso pela França, né? Enfim, você que mora aí vai saber. Com certeza. Menina, as aparições de Maria fazem, se você ligar os pontos assim, elas fazem um M sobre a França. É impressionante. Meu Deus, não sabia. Você tem várias, eu não sei nem se eu sei todas, se eu vou dizer todas assim de cabeça, mas as mais fortes, as mais conhecidas, né? Você tem Lourdes, você tem Tours, você tem a Medalha Milagrosa, você tem... Oh, meu Deus, eu esqueci o nome da cidade lá no norte. Desculpa. Eu esqueci, tem uma outra cidade no norte da França, e descendo você tem Notre-Dame de la Salette, você tem Cotignac, e você tem... não, eu estou esquecendo o nome, meu Deus. Falei desse outro lugar que ela apareceu, eu lembro até o nome da pessoa que viu, a Benoit. Outra no sul, sabe? Então você tem aqui, só aqui no sul, aqui não muito longe daqui, a gente tem 3 lugares, né? Aqui eu estou em Avignon, né? Tem 3 lugares de aparição de Maria, né? Inclusive nesse lugar, em Cotignac, que apareceu Nossa Senhora de um lado da montanha e São José do outro, né? Assim, não tem condição, né? E essas são aparições, assim, reconhecidas pela igreja, né? De muitos anos, não é uma superstição do povo, sei lá, né? Não. É coisa averiguada, estudada e com milagres, né? Com coisas impressionantes, né? Se a gente for ver a história de cada uma, né? Então é muito bonita a eleição de Deus pela França, né? Mas de fato existe essa secularização de uma forma muito forte, né? É uma história complicada, a história da França, e até hoje ainda é muito forte a marca de dois eventos importantes aí da história da França, que são a Revolução Francesa, né? Em 1789 começou, né? Mas durou, e aquele espírito da Revolução Francesa, ou então assim, ante tudo, né? Assim, onde eu governo a minha vida, e aqui na França, a igreja era relacionada à monarquia, né? Eles relacionavam a igreja à monarquia, né? É diferente, por exemplo, um movimento de libertação que aconteceu na Polônia, por exemplo, depois das guerras, né? O povo teve, a partir do momento em que ele se libertou do nazismo e do comunismo, eles puderam praticar a fé. Então, praticar a fé é um ato de liberdade, né? Que era o contrário na mentalidade popular, né? Não praticar, eu estou me libertando disso, né? E depois teve um outro movimento de santidade. Os santos sempre aparecem, né? Sim. Também de santidade, e os santos também anônimos, né? Aqui em todo canto, aqui em Avignon você tem, depois da Revolução, você tem todo um convento de monjas, a gente não sabe muito os nomes delas, né? Que se recusou a dizer não à fé, né? E a prestar culto, digamos assim, aquilo que era pedido, né? A pátria e tudo, e que elas foram todas martirizadas, né? Na Revolução, você tem... Então, assim, é impressionante a quantidade de santos anônimos também que você tem, né? E não ficarão sem frutos, né? Não deixaram de produzir frutos, né? Mas depois você teve uma nova onda de fé, e aí depois, em maio de 1968, você teve uma grande revolução aqui, né? A revolução não, é um movimento, né? Aquele do proibido proibir, né? Então, a revolução moral, né? Digamos assim, que aconteceu aqui, e ainda é muito presente também. São 2 eventos que marcaram muito e que marcam a mentalidade das pessoas com relação à igreja, com relação a Deus até, né, mas muito forte com relação à igreja. Então, você tem aqui, no primeiro contato com a pessoa, uma barreira. Não é sem barreira, não é um contato livre. Você se identifica como sendo católico, como sendo missionário, você tem uma barreira a demolir, sabe?
É um trabalho maior, sabendo que o coração do homem é o mesmo em qualquer lugar, né? Como diz tanto o nosso fundador, o fundador da comunidade Shalom, né? O Moisés sempre disse que o coração do homem é o mesmo em qualquer lugar. E é um fato, gente. Eu estou aqui há 18 anos e meio, eu toco nessa realidade. O coração do homem é o mesmo em qualquer lugar. A sede de Deus é a mesma, né? A necessidade ali daquele sentido mais profundo e é o mesmo, mas a capa que o envolve às vezes é diferente, né? Porque é o ambiente, a cultura e muitas coisas. E a gente tem uma barreira, né? E a gente precisa realmente aprender a construir as pontes necessárias para poder chegar até esse coração que tem, assim, esse preconceito, digamos assim, né? Então muita gente que tem a fé aqui tem vergonha de dizer, a fé aqui isso é muito importante para entender como é que funciona a cabeça deles aqui. A fé é uma questão privada. Não diz respeito aos outros, nem a minha família. Eu não falo sobre a minha fé na minha família, eu não falo sobre a minha fé no meu ambiente de trabalho, é uma questão privada. Se alguém me perguntar se eu tenho a fé, eu posso até dizer, eu sou crente, é assim que se fala, assim, independente de qual seja a religião, né? Se for católico, protestante, eu sou crente. Aqui todo mundo está no mesmo barco, né? Sim. Então, a pessoa pode dizer, pode ter a coragem, é um corajoso aquele que diz isso, viu? Eu sou crente, né? Mas ela não vai falar muito mais do que isso, porque aqui a fé é uma questão privada, né? Ela é tratada como uma questão privada. Então, a gente é muito louco, né? A gente que fica falando, assim, da fé, que fica e de boa, né? E com um sorriso no rosto, né? Não com aquela cara carrancuda, né? De quem tem muitas leis a seguir, mas de quem ama. Isso é escandaloso, né, para as pessoas. E a gente tem tanto reações positivas quanto negativas a isso, né? É como se espera, né? Tem gente que fica completamente escandalizado quando vê pessoas alegres, jovens, e a nossa forma de cantar é um grande testemunho aqui, sabia? As músicas atraem, né, assim, aqueles que têm um coração aberto e curioso, né, assim, um pouquinho mais, assim, é impressionante como toca, né? Quantas vezes eu já terminei uma missa que para mim foi simples, sabe? E às vezes você tem ali aquela família que normalmente não vai na igreja, aquelas pessoas que foram ali só porque era a missa de 7º dia, ou porque era a primeira comunhão do irmão, do marido, da filha, da prima, enfim, aquelas pessoas que realmente não sabem nem rezar o Pai. Já me aconteceu de tocar em batismo, que na hora de rezar o Pai Nosso só tinha eu e o padre rezando, as pessoas não sabem rezar o Pai Nosso, Ave Maria, assim, é um paganismo grande, né? Mas de quantas vezes eu tive no final da missa aquele tanto de gente que vem falar comigo com os olhos cheios de água, assim, querendo, assim, emocionados, porque nunca tinha, assim, você tem muitas reações positivas, né? Porque aquilo ali toca o coração delas e elas não sabem bem dizer o porquê, né? Tem uma coisa diferente, e é diferente dessa imagem ali que é a Revolução Francesa e a Revolução de Maio de 68, digamos assim, moral também, né? Deixou na cabeça delas, né? Quebra esse paradigma, né? Mas ao mesmo tempo também, meu Deus, em evangelização de rua aqui a gente tem que ser muito corajoso, viu? Porque a gente leva, viu? A gente leva. Tem gente, Adriana, que às vezes você vê, a gente conhece, sabe, né? São pessoas que são educadas eles são educadíssimos, né? São polidas e educadas em todas as circunstâncias da vida, né? No trabalho, com a família, com pessoas que vêm falar com ela, alguém que vem falar na rua, assim, até se for uma pessoa imprevista, tipo assim, tá trabalhando para os médicos do mundo, aí quer parar a pessoa para pedir uma doação, ela quer dispensar, né? Aí ela vai fazer isso educadamente. Pessoa que é educada em tudo. Mas se você chegar para ela para falar de Deus, ela é grossa com você, sabe? É impressionante, que tem uma resistência assim muito forte. Eu já fiz essa experiência muitas vezes, né? Já fiz experiências, inclusive, já cheguei a conseguir fazer a experiência positiva apesar disso, né? Mas muitas você não consegue você não consegue quebrar, né? Mas eu me lembro que uma vez eu me utilizei disso. A gente estava na evangelização de rua, perto da praia, e tinha um homem esperando com a mala. Ele visivelmente estava esperando, porque era perto da estação de trem. Ele estava esperando ali com a mala naquele lugar porque ele tinha tempo, né? Então, ele estava no sinuca de bico, porque a gente chegou, né? E eu cheguei oferecendo um cartãozinho para ele, né? E ele foi super grosso comigo, né? Foi super grosso, super grosso. Mas uma pessoa
visivelmente, eu conheço o estilo, né? Que é uma pessoa educada. Aí eu falei assim, olha, você me desculpe, assim, meu senhor, mas o senhor está sendo mal educado, né? Eu estou sendo educado com você, eu estou te oferecendo uma coisa, por alguma outra razão no planeta você ia negar uma palavra educada e de receber isso para qualquer outra pessoa? Aí ele olhou assim, falou, você tem razão, eu estou sendo mal educado com você, por favor. Eu apertei no botão da educação, né? Essa conversa aí durou 40 minutos, era o tempo que ele tinha, senão poderia ter durado mais, né? A gente foi tocando nos pontos, aí ele chegou uma hora que ele, resumindo, né, que ele descobriu a ferida, né? Falou comigo sobre, e a pessoa que estava comigo, né, era uma menina francesa, uma jovem francesa, sobre as feridas que ele tinha com a igreja, e a gente foi tocando nesses pontos e foi tirando isso, né, não é uma pessoa que ia permanecer, é uma cidade assim completamente diferente, né, mas eu me lembro que no final eu senti que deveria rezar com ele a oração de São Francisco, e a gente convidou ele a rezar essa oração, aí ele encheu o olho de lágrimas e tirou da carteira dele um cartãozinho com a oração de São Francisco que o avô dele tinha dado para ele, né? Que forte. Olha para você ver. Aí a gente rezou junto, né? Então, assim, dá para chegar lá, mas não é simples e não é com todo mundo, né? A gente tem que tá pronto também aos nãos, que são muitos. Às vezes a gente precisa passar por alguns nãos para poder chegar a ter algum sim, né? E sempre no poder do Espírito, né? Tem que Vinde, Senhor. Se não for nos dons do Espírito, é a porta, né? É assim, Jesus com a samaritana, né? É assim, né? Sim, assim. Com certeza. Que forte, né? Que bonito também, porque é engraçado, né, essa questão da educação. Eu me lembro de eu me preparando para ir para a França, eu sempre faço isso, eu acho que é uma delicadeza, né, quando a gente vai a um país, você tentar minimamente entender um pouco da cultura e para saber lidar com as pessoas, né, e uma das coisas que eu vi é que eles sentem uma grosseria quando você não pede licença, quando vai pedir uma informação, né, quando você não dá bom dia, né, são detalhes e que nos ajudam também, né? Sermos pessoas mais educadas, né? Assim. Uhum. Então, realmente faz parte da cultura, né? E, ao mesmo tempo, né? Eu vi igrejas cheias na França. A gente foi à missa todos os dias, né? E aí tava a pergunta que eu queria fazer até. Mas eu vi... Principalmente os santuários lotados, mas eu não sabia se eram franceses ou se eram pessoas assim do mundo que estavam ali visitando aquelas igrejas, né? E esse que é o ponto. Eu queria saber como que é essa tradição. Existe uma tradição católica ou não existe, né? Eu me lembro que conversando com uma irmã que mora na Alemanha, ela disse que existe, o que me surpreendeu, porque eu não esperava. Né, ela fala que muitas pessoas são batizadas, né, por uma tradição e tudo, mas que elas vivem como depois, né, do batismo, digamos que é o único e depois não tem mais esse contato, né, com a igreja. Como que funciona isso aí? Existe uma cultura católica ainda ou não existe mais mesmo? Não, existe. Existe uma raiz católica, até engraçado que até o presidente falou um dia dessa raiz católica da França que não dá para ser negada, e tem muita gente que se levanta e que fala que não e tal, porque o povo gosta de contestar aqui, aquele espírito revolucionário, né? Mas é inegável que existe uma raiz e uma cultura católica ainda, né? E ao mesmo tempo é um país do 8 a 80. Existe um anticlericalismo, mas também existe o clericalismo. É bem... Né? Então existe um anticatolicismo, assim, aquela coisa ali, quase que um ateísmo cultural, mas ao mesmo tempo existem valores católicos que permanecem. Agora tem uma piadinha aqui que o povo diz que a pessoa vai para a igreja 2 vezes na vida, né? Quando é batizada e quando morre, né? Que é quando ela bota os pés na igreja, né? O dia do batismo, se prepara para aquilo e depois as obsèques, né? Que é aquela missa de corpo presente, né? Onde, como eu já disse que eu cantei em batismo, também já fui cantar assim, em missa de corpo presente, que ninguém sabia, ninguém, às vezes a igreja cheia. Você tinha 2 pessoas rezando assim, o Pai Nosso, né? É impressionante, é impressionante. E aí,
Mas é claro que existe uma cultura católica, que existe uma população que é católica e que é fiel. O francês, ele tem uma dificuldade de se envolver com uma coisa. Por exemplo, às vezes eu percebo, vou falar do Brasil, porque eu acho que tem uma diferença interessante, uma comparação interessante a fazer. Não é que um é melhor nem é pior, não, só é diferente, né? No Brasil, às vezes, você consegue, pelo menos eu, quando eu vou no avião do lado de um brasileiro, eu consigo fazer quase amizade com aquela pessoa. A pessoa me conta a vida dela todinha, né? E a pessoa consigo dar o endereço do Shalom daquela cidade, a pessoa vai lá, depois até entra em contato comigo pelo Facebook, dizendo que foi mesmo, né? Agora permanecer que é bom, né? É outra história, né? Ou então você tá ali, você encontra, sei lá, na praia. Então, você tem uma facilidade um pouco maior, que eu não estou dizendo que ela é absoluta, né? Mas comparativamente ela é um pouco maior de você falar, de você conversar com as pessoas. Você conversa com a pessoa no ponto de ônibus, você conversa com a pessoa no shopping, na lanchonete, você consegue falar de Deus sem que aquilo seja um tabu, né? Existe talvez uma acessibilidade maior, né, para essas questões, mesmo com questões da fé, às vezes até para discutir um tema assim, mas você consegue, né? A pessoa reage, a pessoa existe, né, bem ou mal ali, e talvez levar ela para uma primeira experiência, para alguma coisa, né? E às vezes essa dificuldade de fidelização ela é imensa, né? E aqui eu diria que, de uma forma generalizada, né? Eu também não estamos entrando em detalhes e no pessoa a pessoa, mas de uma forma geral, o francês ele é muito difícil de se engajar, digamos assim, de você trazer de fato para primeiro você chegar, tocar na vida dele, ele abrir a vida para contar para você, isso aí já brincadeira, já me aconteceu de levar anos para conseguir isso, sabe? Já me aconteceu de levar menos tempo, já. Às vezes os mais jovenzinhos são menos casca grossa, né? Que é aquela folha em branco, né? Uhum. Mas já me aconteceu, tem pessoas assim que são idosas, não, são pessoas assim de idade, adultos, né? Em que é mais difícil. E aí você tem todo aquele trabalho. Mas se você conseguir fazer esse caminho com a pessoa e que a pessoa se engajar de verdade, ela fica, ela permanece, né? Tem pessoas assim, outro dia eu estava lá em Toulon, era o aniversário de casamento de um casal que eu conheço há quase 20 anos, né? Que estavam fazendo 50 anos de casado e estavam lá eles, as filhas deles, o povo que eu conheço estavam lá, né? Estavam lá, do lado da comunidade, para o que der e vier, né? Aquele povo assim, com quem você conta, sem brincadeira. Se você pensar assim, de madrugada tá tendo um problema, quem é que pode me ajudar? Você liga para eles, sabe? Então, assim, pessoas com quem realmente a gente pode contar, pais, irmãos, e mães, irmãos, né? Ele tem essa diferença aí, isso aí trazendo para a nossa realidade. Mas, de uma forma geral, aquelas pessoas que se comprometeram mesmo que não tenham nenhuma experiência tão profunda assim com Deus, mas que têm convicção da fé delas, né? Normalmente elas mantêm, elas passam isso para os filhos, e você tem um povo católico, é claro que você tem, né? A gente fala assim, quando a gente fala dessa realidade, é a realidade geral do país, né? De paganização, mas você tem um povo católico, você tem um povo fiel, um povo, inclusive, uma igreja que é muito mais tradicional, né? A igreja daqui é tradicional, apesar de que também tem novas comunidades, também a renovação daqui existe, tem uma certa força, né? Mas é mais forte, uma igreja um pouco mais tradicional aqui. E os santuários, eles são muito visitados, não só pelos franceses, e também depende da época que você vê. Se você vem no verão, tem muito turista. Não tem tanto francês assim, tem, né? Tem diocese que tem muita e durante o verão tem muita peregrinação, sabe? E sobretudo em santuários, né? Mas a realidade, assim, das igrejas no cotidiano, a missa no dia, a missa diária, de uma forma geral, na maioria das igrejas da França, sem falar nos locais de grande afluência, nos grandes santuários e tudo, é que tem muito pouca gente, né? Em geral, tem muito pouca gente. 5 pessoas, se tiver 10 pessoas na missa semanal, você está muito feliz, né? É muito pouca gente. Mas, às vezes, no final de semana, você tem mais gente, sim. Eu não sei quantas pessoas, por exemplo, numa paróquia... A gente cuida de uma paróquia lá em Toulon, né? Eu não sei quantas pessoas tem, mas a igreja é bem cheia no domingo, né? Agora, no dia de semana, não. Aqui também, aqui em Avignon, a mesma coisa. A igreja... Na semana, talvez tenha até um pouco mais na semana, eu acho que tem com a gente, né, porque a comunidade dá uma enchida, né,
a comunidade de vida dá uma enchida, né? Mas fora, a gente deve ter umas 10 pessoas na semana, mas no final de semana ela é cheia, né? Uma igreja grande é cheia, tem. Né? Mas é ali aquela grande missa onde vai todo mundo, né? Você tenta não multiplicar demais as missas para também não dividir, né? E dar força, né? Sim. Bom, como era a vida missionária na França, né? O tema, então... Se tem uma coisa que eu imagino que deve ser bom, é fazer retiro pessoal. Eu não tenho certeza. Por quê? Aí eu justifico meu porquê. Aí perto de Avignon tem uma montanha, né, que tem uma tradição que diz que Santa Maria Madalena morreu lá. Uma gruta, né? Meu Deus. Sainte-Baume. Olha, eu acho que foi a vez da minha vida que eu me senti mais no céu. Eu falei, o céu deve ser parecido com isso daqui. Eu participei de uma missa, foi celebrada lá. Os dominicanos, se eu não me engano, que cuidam de lá, né? E, meu Deus, eu não estava entendendo uma palavra. Mentira, porque a Ada estava traduzindo. Mas, enfim, pelas minhas capacidades não entenderia. Mas a forma com que era celebrada aquela missa, o lugar, né? Que é maravilhoso, meu Deus. França, como você é bonita. Como ajuda a rezar, Senhor, né? É um lugar que e uma experiência que pessoal, né? Olhar para a criação, né? Me leva a rezar, né? Então a França ela é muito bela. Como ela me levou a rezar? Como ela me levou a rezar? Como é essa experiência aí de um lado espiritual, né? Como missionária aí. A França é bonita demais, né? Eu já visitei muitas regiões diferentes da França e eu sempre fico assim, meu Deus, como é que pode, né? Outro dia eu fui lá visitar a cidade, inclusive, onde a gente vai abrir uma nova missão, Perpignan, né? E a gente foi lá nas montanhas, eu fiquei assim, meu Deus do céu. É uma região nova que eu não conhecia, né? Perto mais da ao Espanha. norte, mais ao sul? Ah, tá. Não, bem ao sul, é perto da bem Espanha. No caminho, assim, é mais perto é bem pertinho de Barcelona já, assim, de carro eu acho que deve dar 3 horas, só que é do lado da França, né? Sim. Aí tem as montanhas, os Alpes, né, do lado, e tem praia, né, e aí você fica todo ouvindo, onde você for, é muito bonito, né? E você tem mosteiros, e você tem, assim, lugares maravilhosos. A Sainte-Baume, onde você está falando, que é porque a tradição, né, diz, né, que tipo assim, é provável que Santa Maria Madalena tenha vindo para Marseille pelo Marsella, né, que é pelo Mar Mediterrâneo. Sim. Ela com Santa Marta e São Lázaro, aquele que foi ressuscitado por Jesus, e São Maximo, que é o cego de nascença curado, o cego de nascença curado também. Então, a tradição diz que eles 5 vieram para cá. São Lázaro se tornou o primeiro bispo de Marsella, que é a grande cidade ali que fica na beira do mar, né? E até hoje as relíquias dele, depois ele ressuscitou, Jesus ressuscitou ele, mas ele morreu de novo, né? Estão lá na Catedral de Marsella. E aí a Santa Maria Madalena, os outros foram para o interior, né? Para poder espalhar o evangelho, né? Aí você tem uma igreja com as relíquias de Santa Marta aqui em Tarascon, aqui pertinho de Avignon. E você tem ali na Sainte-Baume, né, e em Saint-Maximin, que é uma cidade embaixo que fica perto, não sei se você chegou a visitar, que tem também o crânio de Santa Maria Madalena, né? E já acredita-se, então, que Santa Maria Madalena evangelizou e depois ela terminou a vida dela, tipo, num eremitério, né, nessa gruta, né? E tinha contato de vez em quando com Saint-Maximin, que vinha, que é esse santo que veio também, que vinha. E por incrível que pareça, eles fizeram já pesquisas científicas e esses ossos, essas relíquias de Santa Maria Madalena que estão na gruta, né? São de uma mulher palestina, originária da Palestina, do século I, né? Então, assim, tem coisas, né? E outro dia foram fazer também uma reforma lá na igreja embaixo, na cidade embaixo, onde fica Saint-Maximin, que é onde se acreditava que o cego de nascença tinha ido, né? E descobriram alguns ossos, tipo um pequeno cemitério, como se fosse de uma capela dentro, embaixo de tudo, sem querer, né? E parou tudo e foram fazer buscas históricas, né? E se descobriu que estava lá os ossos de um cego de nascença. Meu Deus. Do primeiro século. É impressionante, né? Assim, a tradição diz isso, sem seguranças, né? Mas você tem.
esses lugares de graça, né? E aí, Santo Bom, por exemplo, eu já fiz retiro pessoal lá numa reciclagem, que embaixo é na montanha, gente, é um lugar lindo, você sobe na força da fé, né? Do ódio, não, por favor, na força do ódio, né? Na força da fé ali, você sobe, né? 45 minutos ali na montanha, ali subindo, mas não é escalando não, tem uma estradinha, né? Rude, mas tem. E aí você chega lá e aquela vista maravilhosa, né? E eu já subi até lá em cima, para além do coisa, se você continua aí, é mais difícil ainda o caminho, em cima da montanha mesmo, eu já subi até lá, aí você vê tanto os Alpes de um lado como o mar do outro, é impressionante. Aí eu já fiz reciclagem na casa de retiro que fica embaixo, que é cuidada pelos dominicanos, né? A gente já fez a reciclagem, que o tema era Santa Maria Madalena, inclusive, né? Aí, menino, você imagina, né? A gente num lugar de graça desse... a gente fez reciclagem lá. Eu me lembro que eu já tive essas graças de fazer, por exemplo, também em outros lugares, né? Não é na França, né? Mas a reciclagem que o tema era São Francisco, eu já fiz perto de Assis, né? O tema de Santa Terezinha eu fiz lá perto de Lisieux, né? Sempre indo tocar e cantar nessas coisas, né? Isso abre portas pra gente, né? Ou precisa, né? Ô, Senhor, por que eu não toco, Senhor? E aí eu já tive essas graças. Em cada lugar desse, assim, é uma graça... É inegável, né? Ou então, um lugar que eu acho muito especial, assim, não sou só eu que acho, né? Todo mundo acha, mas que é muito especial. Lugares são de aparição de Nossa Senhora, né? Em Lourdes, na Medalha Milagrosa, quando eu morava em Paris, era meu refúgio lá. Eu só me confessava lá, né? E em Lourdes, assim, você... Do mesmo jeito, a impressão que eu tenho, Adriana, é que do mesmo jeito que às vezes quando você chega, já deve ter te acontecido em um lugar que você sente um peso espiritual no sentido negativo, que existe um peso espiritual, que existe um peso ali, assim, uma coisa que não é boa, né? Você sente, às vezes, é o contrário. Você sente como que uma leveza, algo que te puxa para o alto, né? Assim, espiritual, um peso de graça, né? Sim. Um peso de graça, você sente, né? Então, assim, a força disso, a ação de Deus, assim, eu não sei nem o que dizer, né? O discernimento do meu estado de vida, eu me lembro que eu devo a Lourdes, assim, a Nossa Senhora de Lourdes, muito, muito concretamente, ela interviu, né, uma ida a Lourdes em que meus olhos se abriram, né, porque era muita graça para que eu não visse, né, para que eu não fosse iluminada pela verdade ali, né. Então, assim, as experiências de retiro são fantásticas, inclusive, eu estou saindo amanhã para fazer um retiro prolongado no mosteiro aqui, no mosteiro de Senanque, que é aqui perto, né? Vou fazer um retiro de 1 semana de silêncio, faz bem a alma e o coração, né? Porque, do mesma forma, né? Um lugar onde tem uma natureza maravilhosa e também um lugar santo, onde há séculos monges cistercienses estão ali rezando, né? Estão ali oferecendo a vida a Deus, onde tem santos que foram monges ali, né? Então, assim, é realmente uma terra de muita graça também, né? E essa graça, ela é experimentada, né, por mim e por cada missionário que vive aqui de uma forma muito concreta. Salva a gente, né? Às vezes, quando a gente está precisando ser restaurado, você ter um lugar de graça... o combate é muito forte do cotidiano, às vezes, né? E aí você tem um lugar de graça assim tão grande, nossa, te traz graça de ressurreição mesmo. Gente, é muito maravilhoso. É sério, se um dia você puder ir para a França, Vale não a pena. hesite, não hesite. Vale a pena. E eu estava me lembrando, enquanto você falava, que uma vez eu conheci um padre dominicano que ele é brasiliense, mas mora na França. Eu sei que ele atendia confissões lá em Lourdes, assim, mas ele morava naquela cidade, eu acho que até teve um atentado que degolaram um padre. Eu não me lembro Lá o nome no da norte? cidade. Eu acho que é mais ao sul. Foi na época da Jornada Mundial da Juventude da Polônia, esse atentado. Mas, enfim, ele... Achei tão... Enfim, me remeteu à França, né? Pessoa chique. Porque eu conheci ele estava celebrando, estava de férias aqui em Brasília, e aí ele estava celebrando numa paróquia. E eu estava, depois da missa, a gente estava conversando, assim... Eu, meu marido e um amigo nosso, todos da comunidade. E ele chegou, né, entre nós. Oi, vocês
o que é esse sinal que vocês estão usando, né? E a gente, nós somos missionários da comunidade Shalom. Ele, e como é essa comunidade? Aí a gente, é uma comunidade que nós temos alguns... Enfim, fazemos os nossos compromissos, né, de castidade, pobreza e obediência. A gente tem... Aí eu lembro que uma das coisas que a gente falou, explicando o que era a comunidade, era sobre a evangelização, né, de uma pessoa por dia. Aí ele, ótimo, então tá bom, me evangelizem. Estou aqui, quero ouvir falar de Deus, né? E aí, quando eu me lembrei desse padre, eu me lembrei de algo humilde também... ele. Humilde. E aí a gente lá, assim, se enrolando, né? Mas, então, Jesus é bom, né, padre? Mas isso me lembrou dessa conversa com ele, que tinha algum amigo... Pronto, esse amigo nosso que tava, ele ama muito... santos desconhecidos, assim, sabe? Ele gosta de encontrar santos que não são tão conhecidos. E aí, conversando sobre isso, ele falou sobre alguns eremitas. Aí ele... Não, olha, eu vou te contar. Aqui os dominicanos do Brasil... Eu fui para fora na intenção de encontrar como que a raiz, sabe? De encontrar algo mais puro, né, da vivência dessa espiritualidade, e que ele percebia que aqui no Brasil, não só os dominicanos, mas várias congregações iam perdendo um pouco da essência, né? E ele falava assim que se preserva, por mais que talvez a igreja não tenha tanta força, né, assim, por causa dessas questões que a gente conversou, mas que existe também uma preservação, assim, daquilo que era o essencial, né, assim, a raiz, e que, meu Deus, quantas congregações já nasceram na França, né, quantas presentes para a igreja, né, que tiveram a França. E quando a gente conversava, ele falava sobre os cartuchos, falava sobre alguns, e aí você falou sobre os eremitas, e eu acho que por isso que eu me lembrei também, e a igreja lá que é dominicana, né? Você percebe isso, consegue perceber com o contato que você teve aí também com as ordens, né, com as congregações, que existe essa preservação? Eles são muito... essa questão da preservação da cultura, das tradições, da história, da história dos santos, isso é fundamental para os franceses, que eles sejam católicos ou não, inclusive, né? Por exemplo, você vê a preservação das igrejas, a Notre-Dame que pegou fogo, né? No teto, aquele tempo, né? Foi uma coisa que abalou todo mundo, não foi uma coisa que abalou somente... os católicos, o mundo, é claro que de uma forma particular a nós, mas que abalou todo mundo. Está tendo reflexo aqui no meu rosto. Eu vou mudar um pouquinho a direção da câmera, tá bom? Pode mudar. Aí, é uma coisa que abala todo mundo, porque para eles, para qualquer pessoa, mesmo que seja um ateu, né, aquilo ali é um bem a ser preservado pela história, e preservado como tal, né? Preservado, tanto é que finalmente o teto vai ser refeito como era, né, assim, preservado como tal, né, então assim, os mosteiros também têm essa não sei como chamar isso, talvez um reflexo, né, de preservação da história, da santidade, da beleza. Tem um mosteiro tão especial que não é muito conhecido, falando em santos desconhecidos aqui, que é na ilha de Lérins, no sul da França, faz parte da diocese de Toulon, mas geograficamente não, é engraçado, porque é uma ilha, né? Então, ele é na frente de Cannes, que é Cannes, né? Onde tem um festival, né? Sim. Chique, né? Aí, você chega em Cannes, tem um barco, né? Que você pega para ir para lá, e é uma ilha que é pequena, mas onde tem monges, eu tenho medo de te dizer assim com exatidão, sem exatidão, mas tem cerca de 1.600 anos, lá pelos anos 300 e pouco que os primeiros monges foram para lá, sabe? Eu lembro de uma vez a gente explicando a vocação para o abade, né, para o monge responsável lá, ele perguntando para nós, e a gente, numa visita com o bispo, e a gente explicando, não, nossa vocação não tinha, vai fazer ainda 40, né, mas na época tinha 30 e poucos anos. Aí chegou a hora e a gente fez a pergunta, né, não, a gente tem um mosteiro aqui há mais de 1.600 anos, e a gente, tá certo?
Nós temos não sei quantos santos e tal, não sei o que e tal, parará. Tem um dos santos que é padre da igreja, e a gente, né? Ótimo, né? Então, você tem lá, por exemplo, e você é interessante por muitas coisas. Nessa ilha só tem o mosteiro e as vinhas, né? Lá faz um vinho maravilhoso, ele deu, assim, inclusive partilhou com a gente tudo, junto com o bispo lá, a gente provou do vinho deles, que a gente, inclusive, nunca teria como comprar, porque é um vinho mais caro, né? Mas a gente, aquela coisa, assim, maravilhosa, eles fazem uma produção de muitas coisas, assim, artesanais, eu acho, para a sobrevivência, tem turismo, né, também, e tem o mosteiro, que é numa área preservada, e eles preservam ali toda essa questão da história dos santos, que é o mosteiro dito novo, que é do século XX, foi feito no século XX. E o mosteiro antigo, que é o mosteiro medieval, ele é tipo assim, a ilha tá assim, aqui é a ilha, tem um negocinho tipo uma península e o mosteirinho aqui, separadinho, no meio da água, assim, sabe? E ele é preservado, né? Existe uma preservação de trabalhos que são realizados, inclusive, pelo governo francês, né, de preservação, mas não é só uma preservação do local, entenda. Existe uma preservação da herança de fé, que é importante como tal e como história, né? Então, é um exemplo físico, né, de algo que está presente, né? Então, existe uma grande... Tem que entender que quando o Brasil foi descoberto, que começa a se registrar a história do Brasil, né, que ela não existia antes, né, mas que não existe uma história registrada em abundância antes de 1500, né? A gente não conhece, e a evangelização começou daí, né? Uhum. Aqui na França você tinha mais de 1000 anos de cristianismo, de santos e de histórias. Então, assim, é de uma riqueza, né? Muito grande, né? A herança de fé da França e da Europa também como um todo, né? É impressionante. É por isso que a gente precisa rezar, né, por esses países. Tem que pensar que até o século XVIII, talvez ainda XIX, eu não sei, né? Eu acho que até o século XVIII, para não dar dados errados, eu acho que cerca de 60% dos missionários que estavam por aí no mundo eram franceses, né? Hoje em dia, eu não sei te dizer quantos, né? Mas eu tenho a impressão de que, assim, se chegar a 6%, a gente está feliz, né? Uhum. Então, é um país que é um verdadeiro deserto da fé, é uma terra de evangelização, sim, mas que também nos evangeliza, né? Porque tem uma riqueza. E tem outra. Não são santos só de antes, não. Tem pessoas santas, né? Eu conheço. Outro dia faleceu uma senhorinha da paróquia que eu conheci. Meu Deus, assim, é de uma evidência que ela é santa, né? Eu me lembro que, de vez em quando, o Daniel... Esse meu amigo, né, o Daniel Ramos, que é missionário também lá, ele gosta de provocar, né? Quando vê que a pessoa é santa, fica provocando só para poder tirar aquelas boas frases, né? Aí eu estava perto dele, ele foi lá e perguntou para ela assim: olha, se a vida seguir o curso das coisas, eu acho que você é mais feliz que eu. Ela, por quê? Essa velhinha. Porque se a vida seguir seu curso, né, você está mais perto de ver Jesus do que eu. Aí ele começou a rir, né? Aquele brincalhão assim. Aí ele falou brincando, né? Ele falou assim: pois eu não concordo com você, Daniel. Aí ele: por que a senhora não concorda? A senhora não quer ver Jesus? Aí ela falou: porque se a vida seguir seu curso, você ainda tem muito mais tempo do que eu para sofrer por ele por aqui. Uma senhorinha ali da missa diária paroquiana, sabe? Aí você tem esses santos aí, que são as verdadeiras riquezas da igreja, né, e da igreja da França. A gente não sabe não, mas é por essas e outras que o mundo ainda está de pé, né, e que a gente também tem forças para seguir. Essas pessoas sustentam, né. Meu Deus, que vontade de ir para a França. Bora, vem. Ai, melhorar, né, assim, o meu vocabulário, crescer um pouco. Bom, chegando na reta final, mas antes de chegar, eu queria saber os maiores perrengues que essa missionária já passou na França. Eita ferro! Mulher agora é muito perrengue, né? É muito perrengue, né? Primeiro enfim, tem as ratas, né? Que a rata tem muita para contar, mas assim, tem coisas assim que no início, quando a gente não falava francês, a gente não entendia. A gente fazia uma reunião quando a pessoa ia embora, para poder saber o que cada um entendeu, pra gente poder... Era sério.
ninguém falar direito, né? Então, para poder entender, sabe, o que cada um entendeu, pra gente tentar, tipo, discernir o que era, né? Aí eu me lembro que teve uma vez, por exemplo, que um senhor amigo nosso falou, conversou com o Fábio e não tinha ninguém por perto, né? Aí ele teimou, não, ele disse que vem andar de bicicleta comigo amanhã. Lá vai o Fábio, botou roupa de esporte, preparou a bicicleta dele, tava todo lá assim, esportivo, com cara de jovem, de tênis. Quando chega o senhor todo vestido de macacão, de tipo de mecânico, né? De coisa assim, preparado pra guerra, porque ele tava vindo consertar a pia. Oh, Jesus! É tipo, né, a gente, né, tipo assim, né, esse tipo de coisa acontecer com a gente com frequência, né, trocar as coisas que a gente fala, né, mas depois disso, eu acho que, meu Deus, também tem uma vez, também eu fui nesse acampamento dito e feito, que eu saí com adolescentes, 15 dias, só tinha eu de brasileira, né? Aí teve uma hora que tinham seminaristas e padres, né? E tinha um padre e vários seminaristas ajudando, e só eu de mulher, eu com as meninas e tudo, na barraca lá feminina, né? Tipo, coordenando o alojamento, sem falar direito, mas tava aprendendo muito, né? Uhum. E aí eu me lembro que tinha um seminarista que era muito brincalhão, que hoje é padre, né? Um sacerdote que é muito brincalhão. E aí eu quis falar como a gente fala em francês, eu não sabia, não conhecia as expressões, eu falei assim, meu querido, você não tá entendendo, por que você tá e tal, né? Aí eu traduzi literalmente, tinha 3 meses que eu tava na França, né? E os adolescentes todos assim ao redor da gente, a gente brincando, ele brincando comigo, né? E eu fui tentar revidar na mesma moeda, né? Aí eu falei, mon chéri, gente... Esse aí foi um perrengue feio, foi um perrengue feio. Meu Deus. Porque aqui, mon chéri, você fala pro seu esposo ou pro seu filho. É assim, nesse nível, né? Aí nessa hora, ou então pro namorado, né? Aí todo mundo... Virou tudo cearense, né? Tipo isso. É la française, né? Aí o seminarista ficou vermelho e eu sem entender o que estava acontecendo. Eu simplesmente não entendi, né? Aí ele foi lá e explicou tudo pros meninos, né? E eu fiquei assim, você podia me explicar também? Aí ele explicou, né? E pronto, aí eu nunca mais chamei ninguém de mon chéri, a não ser que seja assim, uma criança, né? Assim, o filho da comunidade de vida, né? Eu falo assim, brincando, né? Mas ninguém, né? Não se faz, né? Só que a gente não sabe, né? Então a gente aprende no aperreio mesmo, né? E não sei se tem mais alguma história assim interessante para contar, não tô lembrando. Na hora que você precisa das coisas, elas fogem da sua cabeça, né? Mas pode ter certeza que eu já passei muito perrengue, viu? Não foi pouco, Deus. Não. Mas isso alegra a vida missionária, né? Pura! Ai, eu fico brincando que eu acredito mesmo que o turista, e aí no caso o missionário, né, que sai do seu país e vai para um outro lugar, ele faz parte do percurso passar uma vergonha, né? E é tão bom, assim, é uma coisa de liberdade que Deus dá na hora. Vale a pena um perrengue, me lembrei de um perrengue que vale a pena contar. Porque a gente estava aqui no Festival de Avignon, eu não morava ainda em Avignon e vim pra cá. O Festival de Avignon é um dos maiores festivais de teatro, é o maior da Europa. Sim. Você tem, tipo assim, 900 peças ao mesmo tempo, a cidade é completamente mudada, você tem peça até na rua, várias em todos os lugares, aquela efervescência na cidade, né? É muito legal o Festival de Avignon, e isso acontece durante o mês de julho, né? E é claro que, como acontece um evento assim que mexe com a cidade toda, a gente faz a nossa parte, né, de evangelização, o nosso papel. E nesse ano aí a gente estava fazendo que aqui o Brasil é atrativo, né, a gente estava fazendo um espetáculo que se chamava Welcome to Brazil, que era Bem-vindo ao Brasil, né, e um espetáculo de música com aquelas partes de evangelização do meio, valorizando a cultura do Brasil, com dança, com música, com pedaço de teatro, fez toda uma montagem bem bacana de espetáculo, aquele estilo assim bem brasileiro, explorando o que eles conhecem, assim, entendem como música brasileira e tudo, né? E aí, no dia anterior ao lançamento desse espetáculo, adivinha o que aconteceu?
Copa do Mundo, no Brasil, 7-1. Nossa Senhora, 7-1, na véspera do lançamento do espetáculo. Primeiro que a gente tava tudo arrasado, né? Sabe como é, né? Uhum. Quem se lembra, né? Desse momento que nós fizemos. O 7-1, a Alemanha, né, em cima do Brasil e tudo, no Maracanãzão lá. E aí a gente, no dia seguinte, tinha que sair nas ruas, vestido todo fantasiado de brasileiro, divulgando esse show. E de noite fazer o show, né, assim, chamado Welcome to Brazil, né? Então imagina a gente na hora que saiu assim, como é que as pessoas, a reação de todo mundo, né? Aí a gente se reuniu, falou assim, meu Deus, como é que a gente vai fazer, né? No dia seguinte de manhã. Aí a resolução foi muito simples, né? A gente vai surfar na onda. Vamos lá, vamos brincar com a conversa, né? Aí a gente inventou um monte de piada lá e pronto, a gente perde a Copa do Mundo, mas a gente não perde o samba, né? A gente perde a Copa do Mundo, mas a gente não perde a alegria. E aí fomos, e a gente acabou fazendo disso, foi um perrengue bem, bem aperreado, mas a gente conseguiu fazer disso uma ponte para atrair ainda mais, né? Porque a gente teve esse tipo de resposta aí, o povo ficava impressionado aí que eles entravam, né? A gente dizia que a entrada era gratuita para todo mundo, menos para os alemães, essas coisas assim. Acontece. Ficou pra história, essa doeu muito lá do fundo, desculpa, alemão. Mulher. Ai, meu Deus. Mas enfim, chegou agora aquele momento da parábola. Qual é a parábola desse episódio, Amanda, por favor? A parábola. Pode emprestar uma de Jesus e... Ele é, assim, uma boa referência? É uma ótima referência e eu acredito que ele não tem ciúmes das parábolas deles. Né? Vai ter ciúmes da esposa dele? Não vai, né, Jesus? Não. Então, eu acho que quando a gente fala de França, já que esse foi o tema, né, da vida missionária na França, uma parábola que me faz muito pensar na França é aquela da filha de Jair. Fala Jair também em português? Acho que é, né? Jairo. Eu acho Jairo. Sim, é. Porque isso desculpa aí, gente. A filha de Jairo, né? Que todo mundo já está chorando a morte dela, né? E Jesus passa e diz assim, ela não está morta, ela dorme. E o povo começa a mangar dele, né? Aí ele entra lá e fala, Talita cumi, né? Levanta-te, né? Eu acho que é uma parábola que tem muito a ver com a França. Então, se a gente for comparar, talvez a vida missionária na França seria o seguinte: os discípulos entrarem com Jesus, né, ali, a gente entrar com ele, né, e aí todo mundo mangar, ela não está morta, ela dorme, né, e ele fala, entrar, e ali, diante daquela menina que parece morta, a gente começar a falar de Deus, falar da fé, a gente começar a contar histórias, né, para ela, como se faz com uma criança que está dormindo, né? Uma criança que está dormindo, não é habitual você contar histórias, né? Sim. E contar as histórias, contar a história da nossa vida, contar a história da nossa conversão, contar acreditando, né, que chegará esse momento, né, em que a voz de Deus vai ressoar diante daquilo, Talita, né? Como é que fala? Talita cumi, né? Levanta-te, Talita né? Talita cum, levanta-te, né? Eu acredito que essa vida missionária na França é ter essa postura de fé, essa postura de esperança e essa postura de contar as maravilhas de Deus sempre, né? Não se centralizar sobre aquilo que as pessoas estão falando ali fora, deixam de falar, o que se acha, né? O que é racionalmente mais razoável, digamos assim, não, né? Ter essa postura de fé e contar as maravilhas de Deus sem derrotismo, né? Mas com esperança, com alegria e com confiança, né? Naquele que tem, de quem a voz, né, acalma o mar, né? E é mais forte do que a morte. Amém. Rezemos pela França. Achei muito forte, muito forte. E agora, se você quiser, eu deixo esse espaço sempre para quando tem um irmão missionário de um outro país. Se quiser fazer um convite, um apelo para novos missionários na França,
esse é o seu momento. O que eu posso dizer, né? Tudo que eu falei aqui é falar sobre a vida missionária da gente. Se você se sente chamado, né? Se você quer evangelizar nesse país, né? Até se estabelecer aqui também, né? Pessoas que talvez estejam, você está indo aí em missão para Dublin, né? Pessoas que tenham, assim, essa abertura, não hesitem, né? É uma terra de missão árdua. Agora tem que vir para trabalhar, né? Tem que vir para trabalhar, não é brincadeira não, né? Aqui a gente não vem para fazer sucesso, né? A gente não vem para brilhar junto com a Torre Eiffel lá, né? Não. A gente vem para o trabalho, para a vida missionária escondida de cada dia, né? Para oração e trabalho árduo cotidiano, né? A gente não faz sucesso, não. A gente precisa ser fiel por aqui, né? Em todo canto, né? Mas é como eu tô falando aqui, né? A gente vem para a fidelidade cotidiana de cada dia e dar a vida a Deus, né? Sem esperar tanto retorno, né? Como essa menina ali, como essa postura de quem tá do lado da filha do Jairo. Né? Sim. Venha. Fica aí essa dica. Bom, então, por favor, Amanda, para que também essas palavras que nós dissemos aqui alcancem o coração das pessoas que vão nos escutar, dos um momento de oração, né, pedindo por essas pessoas. Tá certo. De forma muito simples, né? Mas vamos lá, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus que elege. És um Deus que escolhe. Cada um de nós tem uma missão nessa terra. Cada um de nós tem um propósito de vida, mesmo que a gente não saiba qual é. Cada local também, Tu tens um propósito, assim como a França tem uma missão, assim como eu tenho uma missão, assim como a Adriana tem uma missão também, né? Cada um de nós tem um propósito. O que eu te peço, Senhor, é que Tu venhas se iluminar e nos ajudar a perceber qual é o propósito que Tu tens para nós sobre essa terra, para que a nossa vida não passe gastada para nós mesmos, para que a nossa vida, qualquer que seja a nossa realidade de vida, seja uma vida de fato missionária, para que a gente não guarde a nossa vida para nós mesmos, porque assim a gente perde ela, mas que com a Tua graça, com a Tua força, com a Tua sabedoria, com a Tua unção, nós possamos entregar a nossa vida, nós possamos dar aquilo que temos em vista do Teu reino, em vista dos outros. E nós acreditamos, Senhor, que é assim que seremos felizes, mais felizes, plenamente felizes, porque mais santos, porque mais semelhantes a Ti. Te pedimos essa graça pela intercessão de Maria Santíssima, a quem juntos rezamos com confiança. Se você me permite, vou rezar em francês. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Reine de la paix, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amém. Amém. Meu Deus, que chique! Todos os santos da França escutaram agora. Certeza que eles estão olhando para o Parábolas. Amém. Eu fico brincando que até na viagem que a gente fez, né, que eu fui aí com alguns amigos para a França, a gente rezou o terço em várias línguas, né? Subindo a montanha para essa Saint-Bon. É isso. É isso. Mas subindo, a gente foi rezando o terço em várias línguas. E aí eu gosto de brincar, né? É porque aí mais santos vão entender o que eu tô pedindo. Então, rezar em outras línguas é muito bom, muito bom. Digo uma coisa dessa não, no céu há de ser mais fácil a comunicação. Tô brincando. Deus dá a onisciência, se Deus quiser, né? No céu teremos essa onisciência. Amém. Enfim. Mas agora, Amanda, que livro você gostaria de indicar para nós? Aí pode ser o livro que quiser, de ficção, católico, sobre a vida do seu... Enfim, fique à vontade. Eu não estava nem pensando em indicar esse não, mas como a conversa foi sobre a França, eu acho que
é um livro imperdível, né? Assim, são as obras completas de Santa Teresa de Lisieux, né? Santa Teresa do Menino Jesus, né? E da Santa Face. Porque história de uma alma muitas vezes a gente conhece, né? Mas não basta não, tem mais coisa linda. Tem vou aconselhar esse, Conselhos e Lembranças, né? Conselhos e Lembranças de Santa Teresinha, que é a Celina e as irmãs que escreveram os conselhos de Santa Teresinha para elas quando ela já estava no leito, né? Assim, já estava doente, né? Estava no leito de morte, ou então quando ela estava nos tempos que Celina era noviça, né? Os conselhos que ela dava, né? Então, Conselhos e Lembranças de Santa Teresinha, as suas filhas e irmãs, né? Ele é maravilhoso, vale a pena. Esse eu ainda não li. Muito bom. Eu li 2 já, mas separadamente, né? Nunca tive as obras completas, mas boa dica, gostei. Ele também é vendido separadamente, é maravilhoso, é maravilhoso. Incrível, fica aí essa dica para vocês também. E quem você gostaria de escutar aqui no Parábolas? Quem é que eu poderia indicar? Eu vou te indicar uma irmã daqui que mora comigo, que é maravilhosa, talvez você já tenha ouvido ela falar, a Nalvinha, a Rosinalva Secati. Eu acho que ia ser legal conversar com ela. Eu também acho. Inclusive, ela já foi indicada mais uma vez, então agora eu não posso mais fugir. Vou atrás de Nalvinha. Ela foi indicada pela Débora Pires, então vou atrás dela. Ela tem essa pegada aí da formação humana, né? É muito bom. Muito bom. Sim. E tirando que ela tem uma risada maravilhosa, né? Pelo amor de Deus. Que risada é aquela? Com certeza. Enfim, muito obrigada, Amanda. Muito obrigada pela sua vida, pela sua simplicidade, por ofertar esse tempo, né? E diante aí dos compromissos da missão, parar um pouquinho pra gente poder conversar. Deus abençoe sua missão, né? Seja fiel, que renove aí a sua decisão e o amor pela missão também. Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço. Uma grande alegria estar aqui e poder partilhar um pouco da vida missionária, né? Que tenha frutos que nos ultrapassem. Amém, amém. Então, se você ainda não deixou o seu like, por favor, deixe seu like aqui, né? Compartilhe com seus amigos. E é isso, até a próxima. Deus te abençoe.